Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bem, vamos dar início à nossa capela. Nós vamos começar hoje aquelas semanas de valores ministeriais. Serão tempos importantes para a gente meditar sobre assuntos relevantes nesse processo de formação ministerial, assuntos esses que a gente nem sempre consegue falar em sala de aula, mas pensando no propósito do nosso curso de trabalharmos áreas que são fundamentais para esse processo de formação ministerial, temos tratado desses temas específicos nessas semanas que acontecerão uma vez por mês. E hoje nós começaremos falando sobre a relação entre líderes e liderados, mas antes disso eu queria pedir que um irmão voluntariamente nos leve a Deus em oração, para a gente poder começar esse tempo e pedir a direção de Deus para os nossos corações, tá bom? Algum irmão voluntariamente pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos graças aqui para esse momento que nós estamos aqui em Sua presença, Senhor, que se possa ser um período, Pai, de edificação para nossas vidas, meu Deus, que esteja usando o Seu servo para falar aos nossos corações, e que nós possamos meditar na Sua palavra, para aprender com ela, mas que ela possa gerar mudança de caráter, Pai, em nossas vidas, para que ela não venha a ser apenas um adereço, Deus, mas algo que vai realmente mudar para os nossos corações e vai nos confortar a cada dia. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho, Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, o primeiro assunto desse tempo de semanas ministeriais é a relação entre líderes e liderados. E esse nosso tempo juntos estará dividido em duas partes, ou melhor, as semanas estão divididas em 4 momentos diferentes, não é? Hoje e amanhã teremos esse tempo de exposição das Escrituras, também fazendo algumas considerações a respeito de como o entorno ao nosso redor pode afetar a nossa maneira de compreendermos esse assunto. Então falaremos disso hoje e amanhã. Na quarta-feira nós separaremos um tempo para a gente poder conversar, ouvir os alunos e também os demais líderes interagirem nessa dinâmica de exposição desses assuntos diversos. Queremos então que você anote aí aquilo que você gostaria de perguntar, comentar, porque entendemos que nesse processo de formação a sua participação é muito importante. Então por isso mesmo você recebeu aí, né, as folhas como uma ferramenta de anotação, mas também com os tópicos e os esboços daquilo que falaremos nesse tempo, para que você consiga organizar melhor os pensamentos aí. Tudo bem? Mas fazendo um recorte aqui agora para os 2 primeiros dias, que é o tempo de exposição, de ensino, esse nosso tempo está dividido em 2 partes, tá bom? A primeira delas diz respeito às questões culturais. Quais são as percepções da nossa cultura, como a cosmovisão ao nosso redor pode estar influenciando a nossa percepção sobre esse assunto da relação entre líderes e liderados. Queremos fazer considerações importantes sobre isso e, se tivermos tempo, olharmos para isso dentro de um breve panorama histórico também. O segundo momento, que talvez começaremos a fazer ainda hoje, diz respeito às questões teológicas. A partir então de uma percepção da cultura, como nós podemos responder biblicamente, pensar biblicamente esse assunto da relação entre líderes e liderados. Obviamente, por esse ser um tempo restrito, limitado, a gente não consegue trabalhar todo esse assunto em sua extensão e importância, mas nós queremos olhar para as diretrizes principais que vão funcionar como fundamento para a gente começar a pensar a respeito desse assunto de forma um pouco mais clara. Tudo bem? Todos estão com as folhas aí? Ou a grande maioria de vocês? Depois, se você não pegou, você pode pedir, a gente vai tentar providenciar. Eu gostaria de começar esse tempo introduzindo
esse nosso momento falando sobre as razões para a gente estudar esse assunto. Por que é importante, dentro de vários assuntos que dizem respeito à formação ministerial, por que devemos pensar a relação entre líderes e liderados? E há pelo menos 3 razões, olhando especificamente para o nosso contexto de formação ministerial, há pelo menos 3 razões pelas quais é importante gastarmos um tempo para pensarmos nessa relação entre líderes e liderados. E a primeira dessas razões é porque nós estamos em um contexto de formação de líderes. Então, a nossa instituição, a nossa escola, o nosso seminário, em termos de formação, não está simplesmente pensando em dar ferramentas teológicas para você. Nossa formação tem como objetivo uma formação ministerial. Portanto, você figurará dentro de algum contexto ao qual o Senhor vai conduzir você como um líder. E isso é importante você avaliar dentro do seu processo de formação. Isso, inclusive, deve começar a fazer você a pensar um pouco mais sobre a sua iniciativa e a sua proatividade em pensar-se futuramente como um líder de Deus, aonde Deus vai te conduzir. Portanto, precisamos estudar esse assunto, porque estamos em um contexto de formação de líderes. Em segundo lugar, é importante estudarmos esse assunto sobre a relação entre líderes e liderados em nosso contexto de formação ministerial, porque estamos em um contexto de relação diária entre líderes e liderados. Olhando para o nosso contexto comunitário, né, a nossa vida aqui como alunos e professores, nós não estamos apenas em uma relação de professor e aluno. A nossa proposta de formação ministerial, ela vai para além da sala de aula. Ela vai para além da informação teológica e precisa compreender os aspectos da vida cristã que compõem a nossa vida. Agora veja, é importante também pensarmos que dentro então dessa dinâmica de vida comunitária, de como vivemos como povo de Deus, nós não somos uma igreja, certo? Sim ou não? Não somos aqui uma igreja, né? Carlos não é o pastor, né? Vamos dizer assim, nosso aqui. Porém, os princípios, preste bem atenção nisso, os princípios de vida eclesiástica, inclusive os princípios de formação de líderes e os princípios de relação entre líderes e liderados devem nortear a maneira como pensamos essa dinâmica de nós como líderes e de vocês como alunos e liderados. Veja, esses princípios não são apenas um empréstimo aleatório. Vamos pensar em critérios de líderes, vamos pegar esses aqui, da Bíblia. Não é isso. Fazemos isso porque acreditamos que estes princípios da palavra de Deus são fundamentais, não somente para a condução dessa relação, mas para a formação de líderes e liderados. E poderíamos também afirmar que, ainda que não representemos essa dinâmica de igreja local, de alguma forma, como um tipo de autoridade derivada, nós somos líderes sobre os liderados, pensando na liderança de Peniel e os alunos, porque recebemos das igrejas locais de vocês uma permissão para desenvolvermos essa liderança. Então, o trabalho missionário, o ministério sempre acontece dentro da permissão ou debaixo da bênção da igreja local. Então, essa nossa dinâmica de vida aqui não é um hiato da vida da igreja local. Muito pelo contrário, nós recebemos vocês como alunos porque os líderes das igrejas locais de cada um diz o seguinte: nós acreditamos e confiamos que a liderança de Peniel
exercerá um ministério eficiente e fiel, através da ministração da palavra e através da fidelidade em liderar os alunos. Portanto, de uma forma derivada e representativa, os líderes de PL representam as igrejas locais. É por isso que, por exemplo, no final de cada semestre, o que a gente faz? A gente manda um relatório para as igrejas locais, porque temos que prestar contas a eles, porque confiaram vocês a nós. Portanto, pensar essa relação de líder e liderado não é somente uma questão de como deve ser, mas é uma questão de o que Deus quer nos ensinar nessa dinâmica. Em terceiro e último lugar, nós devemos estudar esse assunto da relação entre líderes e liderados, porque estamos em um contexto em que todos, de certa forma, somos simultaneamente líderes e liderados. Então, veja, de uma forma ou de outra, todos, os alunos e os líderes, exercem isso em esferas diferentes e de formas diferentes. Então, veja, nesse processo de formação ministerial, você está numa dinâmica de líder e liderado o tempo todo. Dormitório, horário de trabalho, cozinha. E é por isso mesmo que muitos alunos, mesmo sendo liderados, também são o que nesse contexto? Também são líderes, né? Deus está dando nesse processo de formação ministerial oportunidades para que você lidere outros alunos. Você vai liderar como chefe de cozinha, como chefe de dormitório, como chefe de trabalho, como chefe de equipe. Vocês estão aprendendo a fazer isso. E nós, como líderes, também somos em certa medida liderados. Nós não existimos dentro de um vácuo existencial como líderes. Não, nós não somos a instância última de prestação de contas. Nós estamos debaixo de uma liderança institucional. Somos membros missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, filiados a uma agência missionária que tem uma liderança própria, e PNL está vinculado a esse contexto. Temos que prestar contas também como líderes. Eu não posso, portanto, desenvolver o meu ministério, seja onde for, agora não tem mais ninguém, né? Estou lá na aldeia, não tem mais ninguém para ficar em cima de mim. Não, veja, você está debaixo ainda de uma liderança em certo sentido. Portanto, compreender essa relação de líder e liderado é fundamental para a saúde da sua vida ministerial e do seu próprio ministério futuro. Portanto, o assunto de líderes e liderados não deve ser um assunto sobre estratégias corretas de ser um líder. Esse assunto está debaixo da dinâmica da nossa vida como discípulos de Cristo. Portanto, antes de ser líder, antes de ser liderado, nós somos discípulos. Como líder, você é antes de tudo um discípulo de Cristo. Como liderado, você é, antes de tudo, um discípulo de Cristo. Portanto, o seu serviço, a sua liderança, a sua obediência ou a sua submissão não é, em última instância, num contexto de liderança, mas num contexto de discipulado e resposta a Cristo, aquilo que Ele chama cada um de nós a fazer. Por isso precisamos, então, estudar esse assunto. Vamos, então, passar para a primeira parte, depois dessa breve introdução. Não tão breve assim, né? Mas depois dessa introdução, vamos passar então para a primeira parte desse nosso tempo de exposição. Eu acredito que nós conseguiremos terminar essa primeira parte hoje, para que então a gente siga com a parte posterior, que são as questões teológicas. Então aí na página 4, a primeira parte vai falar sobre as questões culturais. Nós já temos falado repetidas vezes em nossa formação, em contextos diversos, em aulas diversas, que a importância de compreendermos a cultura, a cosmovisão ao nosso redor, fundamenta a nossa prática ministerial em muita coisa. Nós não somos direcionados primeiramente pela cultura,
mas nós temos a cultura e a cosmovisão sempre no nosso radar. Em primeiro lugar, porque ministramos a palavra de Deus, a cosmovisão de Deus a culturas diferentes. E queremos promover, não a partir de nós, mas a partir do Evangelho, transformações culturais. Mas também é importante termos a cultura e a cosmovisão em nosso radar, porque muito do que pensamos e muito de como lemos a palavra de Deus pode ser influenciado por nossas percepções culturais. Os óculos culturais que estamos utilizando podem afetar a nossa interpretação do texto. Podem, por exemplo, determinar a maneira como eu penso assuntos diversos da vida cristã, inclusive a relação entre líderes e liderados. Surge então, diante disso, a seguinte pergunta: o quanto da cultura ao nosso redor está afetando a nossa percepção bíblica sobre essa relação entre líderes e liderados? Como você pensa que um líder deve ser? Como você se vê como um líder? Como você se vê como um liderado? Diante de seus privilégios, diante de suas responsabilidades. Essas suas convicções, essas suas percepções e conceitos estão baseados no que a Bíblia está dizendo ou estão baseados em suas percepções culturais e cosmovisionais? Portanto, precisamos olhar para a cultura ao nosso redor e identificar o que é influência cultural, às vezes correta, e o que pode ser influência cultural incorreta e que mancha o que a Bíblia está dizendo a respeito daquele assunto. Portanto, queremos olhar para esses aspectos da cultura. E, em primeiro lugar, dentro desse assunto, queremos então fazer um breve panorama histórico, cultural, sobre a relação de líderes e liderados em nossa sociedade ocidental. Certamente a gente não consegue fazer isso de forma exaustiva, porém é fundamental para a gente entender quais são as bases cosmovisionais, as bases de cosmovisão que vão fundamentar as minhas crenças. O quanto do que eu acredito é reflexo cultural e o quanto é reflexo bíblico. Para isso, precisamos então olhar para essas raízes de formação histórica cultural da relação entre líderes e liderados, fazendo um recorte para a nossa sociedade ocidental, que é a sociedade da qual todos nós somos filhos, somos membros dessa sociedade. Historicamente, os modelos de liderança ao longo da história ocidental foram variados e muitos foram estruturados com o objetivo de legitimar abusos e imprimir opressão sobre os liderados. Tem algumas palavras aqui que a gente ouve, né, que você já começa a ficar meio, opressão, hierarquia, parece que é conversa de, política. Nós estamos apenas fazendo uma visão histórica. E nessa visão histórica, o assunto de liderança compreende a relação da queda. Portanto, pessoas que ao longo da história receberam poder muitas vezes para legitimar o abuso do poder e perpetuar a sua autoridade sobre os demais que eram oprimidos. Isso é um fato histórico, em diversos contextos culturais, ao longo do tempo. E também é verdade que em boa parte dessa história há uma relação dessas lideranças opressoras dentro de um viés, vamos chamar de eclesiástico. Ao longo da história ocidental, há um período tenebroso dessa história em que os governantes e os líderes eram não somente representantes políticos, mas eram sobretudo representantes espirituais debaixo do domínio do Império Romano. A Igreja Católica, durante muito tempo, ao longo da história, mediante os monarcas, mediante os papas, imprimiam uma liderança autoritária e abusiva mediante o poder eclesiástico. E é importante pensarmos essa relação, porque estamos falando de liderança não no contexto empresarial,
Não estamos falando de liderança dentro de administração, de empresas. Estamos falando de entender a relação de liderança dentro do povo de Deus. Esse recorte, portanto, é necessário. Mas no segundo momento, à medida em que o tempo vai passando, as pessoas estão reagindo a esses abusos de poder. Até que chegamos no século XVII, no berço do que é chamado de iluminismo, especialmente no contexto europeu. Esse movimento ganhará maior robustez a partir do século XVIII, onde os conceitos iluministas ganharão mais forma e serão mais contundentes na sociedade como um todo. Mas a prerrogativa, o desejo, o propósito dos conceitos iluministas eram, entre tantos, questionar esse modelo de liderança eclesiástica. O iluminismo vem como uma tentativa de responder a isso, de forma a deslegitimizar essa opressão. As raízes são lançadas, até que chegamos então na década de 60, ali 1960, onde há uma eclosão, há um avanço dos muitos movimentos políticos e sociais que aparecem. Você tem muitas reformas estudantis, os movimentos feministas, movimentos anticapitalismo, movimentos anti-bélicos, né? Guerra no Vietnã. Então a década de 60 é uma década onde os conceitos iluministas de questionamento de liderança estavam saindo do escopo da igreja. Não era mais um questionamento sobre a liderança da igreja, mas era um questionamento sobre formas de liderança na sociedade como um todo. Esses movimentos, em vários lugares do mundo, surge como uma proposta, preste bem atenção nessa expressão, como uma horizontalização das classes. Ou seja, você está rompendo barreiras entre líderes e liderados. Não há mais uma hierarquia, não há mais um escalonamento, porque tudo isso daqui, acreditava-se, né? É para legitimar poder, é para imprimir abuso. Então a gente precisa acabar esse negócio aí. Vamos então horizontalizar. Vamos estabelecer uma equiparação dos diversos grupos da sociedade ao longo do tempo. Todas as estruturas, então, começam a ser afetadas por essa percepção social sobre a relação de líderes e liderados. E há algo, um elemento... Estou esquecendo de passar aqui, ó. Desculpa. Isso. Agora, ponto 3 aí, ó. E há um elemento muito importante nesse processo, que é o uso da linguagem como ferramenta de manutenção e mudanças nas estruturas hierárquicas da sociedade. Então, o que isso significa? Em outras palavras, a sociolinguística já tem demonstrado que tanto a mudança de pensamento e de cosmovisão, quanto a manutenção de pensamento ou de cosmovisão, passa em muito pelos termos utilizados por aquela cosmovisão. Não basta você introduzir um novo conceito. Não basta você fazer isso. Não basta você dizer que A está errado e B está certo. Você precisa mudar a forma linguística como esses conceitos são trabalhados. Isso, por exemplo, é o que está na agenda das muitas políticas de ideologia de gênero, mudanças de linguagem. Portanto, termos indesejados por esses movimentos culturais predominantes começam a ser substituídos por outros. Veja, eu quero mudar as estruturas de poder, eu quero escalonar, eu quero eliminar esse escalonamento, eu quero horizontalizar. Não tem esse negócio mais. Então, não basta somente falar algo diferente, eu preciso mudar a forma como isso é falado. Então, novos termos indesejados começam a ser substituídos. Por exemplo, patrão, empregado, aluno, professor. Não são simplesmente mudanças aleatórias, mas são tentativas culturais
de desconstruir essa hierarquização de líderes. Termos então novos são incentivados. Subordinado agora passa a ser chamado de colaborador. Perceba que é uma coisa mais igualitária. Empregado passa a ser chamado agora sob profissional. Patrão passa a ser chamado agora de gestor. Não são mudanças aleatórias, são sintomas e desdobramentos de uma realidade cosmovisional. Muito bem, esse é um breve panorama histórico daquilo que tem acontecido ao longo dos anos, dentro desse assunto. Mas tudo isso acontece fora da igreja. Será? O quanto disso nós estamos trazendo para dentro? O quanto disso que é bom estamos trazendo para dentro? E o quanto disso que é mal estamos trazendo para dentro? Portanto, o segundo ponto vai dizer sobre uma resposta culturalmente apropriada, mas biblicamente comprometedora. Então veja, o que queremos dizer por isso é que a igreja, ela vai refletir ou vai responder de alguma forma o que está acontecendo ao seu redor. Como será essa resposta? Estamos afirmando que a resposta da igreja, a igreja de Cristo no contexto brasileiro, da qual todos nós fazemos parte, essa igreja está respondendo culturalmente. Ou seja, ela está engajada com a cultura. Ela entende os avanços culturais. Só que essa resposta cultural pode ser uma resposta biblicamente comprometedora. Portanto, algumas questões devem ser consideradas. Algumas correções de rota, elas foram necessárias. Então veja, algumas coisas que estavam acontecendo no ambiente cultural levantaram questionamentos na sociedade, na igreja, que faz parte dessa sociedade, de forma correta. Então, por exemplo, historicamente, mesmo dentro do evangelicalismo, os líderes eram vistos mais do que pessoas a serem respeitadas. Eles eram infalíveis. Eles não erram. Eles não podem sequer ser questionados. Isso não é uma resposta bíblica, essa infalibilidade dos líderes, mas é um reflexo da cultura que, em certo sentido, usava estruturas de poder para imprimir a opressão sobre os liderados. A palavra de Deus não fala sobre isso, sobre líderes infalíveis, sobre líderes não serem questionados em nada. Leia 1 Timóteo e você descobrirá isso. O autoritarismo dos líderes eclesiásticos também foi questionado. E veja, aqui fazemos de forma proposital uma diferença entre autoritarismo, que é a imposição da autoridade, e autoridade, que é o reconhecimento de que aquela pessoa tem autoridade. Muitos de nós viemos de contextos onde os líderes são autoritários, onde é pela força e pela palavra que eles conduzem o povo de Deus. Além disso, algumas mudanças culturais que refletiram na vida da igreja foram positivas quando mostra que os líderes são pessoas acessíveis. Então, antigamente, você não tinha essa proximidade, né? Fazer parte da vida, caminhar com ele, andar com ele, viver com ele, né? Ele estava lá na Torre de Marfim e você alienado daquela realidade. Então, algumas correções de rotas foram importantes. Nos fizeram repensar biblicamente o que é ser líder. Porém, também iniciou-se um processo de secularização sobre o conceito bíblico de liderança. Essas influências culturais que descredibilizavam a liderança e eliminavam essa hierarquia, trouxe para dentro da igreja uma forma de pensar liderança, uma forma própria. Era o mundo agora quem está dizendo para a igreja o que é ser líder e liderado. Começa-se um processo de secularização. Então veja, ainda que alguns resgates bíblicos importantes tenham sido feitos, porém mudanças teológicas foram incorretas. Inicia-se um processo consciente ou inconsciente de amolduramento,
de secularização. Assim como o mundo muda terminologias lá fora para desestruturar essa liderança e deixar um negócio mais igualitário, isso começa a acontecer também dentro da igreja. É o coach. É o pastor. É o mentor. Veja, essas transformações linguísticas, elas não simplesmente carregam mudanças de forma, elas carregam mudanças de conteúdo. Porque algumas dessas formas carregam um conteúdo inerente a elas mesmas. Por exemplo, discipulado é uma terminologia bíblica, discípulo. O discipulado envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve abrir mão, envolve carregar a cruz. Mentoria nem sempre. Mentoria carrega o conceito de cooperação mútua, de parceria, de integração. O elemento sacrificial foi mutilado. Então as mudanças de forma estão propondo mudanças de conteúdo, às vezes sem percebermos. Mas o que está acontecendo é que há um processo de secularização e de avaliação do que é ser líder e liderado, não a partir da Bíblia mais, mas a partir da teologia. A autoridade da liderança, dessa forma, da liderança eclesiástica, precisa ser atenuada para que haja uma maior conformidade com a cultura ao redor da igreja. Então, se eu estou hierarquizando tudo, ou melhor, horizontalizando tudo, mudando os termos para que fique tudo mais parecido, para que a gente fique tudo no mesmo nível, nesse sentido, então a atenuação, a mitigação, a diminuição dessa autoridade também é necessária. Veja, a exortação biblicamente correta se torna invasão de privacidade. Quem é você para falar isso na minha vida? Quem é você para falar isso para mim? Não tem mais esse negócio de líder e liderado, dessa forma como você está. Isso aí é retrógrado, você está vivendo lá no século XIII. Quem é você para invadir a minha vida dessa forma e falar dessas coisas para mim? A orientação sobre um desvio de conduta se torna, é a sua perspectiva sobre o assunto. Né? O líder, estamos falando de líderes fiéis, e a gente vai falar sobre isso depois. Líderes de Deus, que trazem a palavra de Deus para nós. E com amor querem nos corrigir. Mas a nossa palavra é legal isso daí, mas é a sua perspectiva, né? Eu tenho outra. Estamos refletindo uma secularização, resultado de um pensamento cultural externo. O conselho fiel e amoroso do líder se torna, olha, é uma opinião importante, mas eu vou falar com o meu terapeuta primeiro. Nós invertemos as coisas, porque começamos a pensar a partir do mundo e a partir daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Em último lugar, é necessário também pensarmos que o líder, então, ele se torna o amigão. Não é? É o amigão. O Michael Horton, em seu livro Simplesmente Crente, ele reflete um pouco desse pensamento, utilizando um nome qualquer, né? O nome de alguém norte-americano, para refletir essa relação do líder liderado como amigão. Né? Não se chama mais de pastor, é o Jim. Né? Quem lê o livro sabe sobre isso. Né? É o Jim. Vamos na casa do Jim hoje? Né? Vamos conversar com o Jim? Rapaz, o Jim é um amigão. Porque esse processo de desconstrução de hierarquia, que em certo sentido foi necessário, começou a ser total e remodelar o que a própria Bíblia está dizendo. Mas é necessário afirmarmos que há um outro lado da moeda, e aqui a gente encerra essa parte cultural, dizendo que de fato ainda existem lideranças eclesiásticas opressoras. Em alguns contextos denominacionais, e eu não venho de um desses contextos, mas já estive
nessa trajetória ministerial, né, de quase 12 anos, em alguns contextos em que o que marca a vida da comunidade é um legalismo muito forte e um fundamentalismo não bíblico. Nós encontramos abusos de autoridade, abusos eclesiásticos travestidos de terminologia espiritual. Não é o líder fiel de Deus, é o líder que quer usar a sua posição para fazer a sua vontade sobre os outros. Nesses contextos, a palavra do líder se torna indubitavelmente, ou seja, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus. A voz do líder é a voz de Deus, independente do seu caráter, independente do seu testemunho e de sua credibilidade diante dos de dentro e dos de fora. A vida do cara, você sabe que está tudo errada, mas ele é o líder e você vai fazer o quê? Alguns de nós também temos experimentado esse contexto. Por isso, meus irmãos, temos que dar esse passo atrás para nos questionarmos o quanto dessas influências culturais, de um lado ou de outro, e a gente sempre transita nesses polos, né? Quando a gente quer sair de um extremo de liderança opressora, a gente vai para o outro extremo de ausência de liderança, ou de uma liderança meramente subserviente. É o amigão. E nos esquecemos o critério bíblico para pensarmos esse assunto. E a pergunta que temos que fazer diante do Senhor é: como estamos pensando isso? Como eu, fazendo um recorte aqui, o seu contexto de Peniel, como liderado, sendo formado por Deus, nesse contexto de formação ministerial, como é que você pensa você como liderado? Quais são as suas responsabilidades? Quais são os seus deveres? O que o líder tem a ver com a sua vida? Sua resposta a essa pergunta vai indicar para você, tá bom? Se a sua influência é mais cultural ou teológica. Eu quero encerrar esse tempo aqui introduzindo, temos ainda 5 minutos, introduzindo a segunda parte, que são as questões teológicas, então. Isso aí está a partir da página 8. Então, depois de fazermos esse breve panorama sobre cultura e entendermos algumas influências ao longo da história que foram moldando a percepção cultural sobre liderança e liderados, a gente então parte para a palavra de Deus, que de fato é o que importa para nós. E queremos identificar a forma de pensarmos nisso. Eu quero ficar apenas no primeiro ponto aí, falando sobre liderança e natureza divina. Vou pedir para alguém abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Alguém leia 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 3, e queremos começar lançando o alicerce desse assunto a partir de uma perspectiva teológica sobre liderança e natureza divina, a própria pessoa de Deus. 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, confessar que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Muito bem. Paulo está falando isso dentro de um contexto eclesiástico específico, e Paulo vai tratar sobre o assunto da relação de liderança na igreja, de certo sentido, pelo problema que estava acontecendo ali. Mas veja que Paulo vai tratar esse assunto lançando mão de um fundamento supracultural. Está pensando em algo que vai além das perspectivas humanas de abuso de liderança ou de horizontalização de liderança. Paulo está lançando mão da própria natureza divina para refletir, pensar e desenvolver o seu raciocínio, mostrando como isso deve ser compreendido. Portanto, os conceitos teológicos sobre liderança são extraídos a partir de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Há uma relação inerente de liderança e de subordinação dentro da esfera trinitária. Ou seja, o pai é o cabeça do filho. O filho é submisso ao pai. Porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra.
João, o quê? 4, 24 ou 23 agora, eu não me lembro. Veja, a realidade entre a cabeça, liderança e submissão é um conceito que é descrito a partir da própria Trindade. Portanto, transcende a cultura. É maior do que a própria humanidade. Ou seja, líder e liderado não é uma questão de ser humano, é uma questão da natureza de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, refletimos essa natureza. Portanto, pense da seguinte forma: relação entre líder e liderado, eu já vou encerrar. Relação entre líder e liderado não é um construto social. Não é. Ele é extraído da própria natureza divina. Uma vez que, ontologicamente, pai e filhos são iguais em essência, ambos são igualmente Deus, não há diferença de valor entre eles. Um não é mais importante do que o outro. Dessa forma, liderança não é uma questão de valor ou de importância, mas de função ou tarefa. Quem é mais importante, o pai ou o filho? Quem é mais importante? Não há, é uma pergunta errada. Pai e filho são igualmente Deus. Portanto, a relação de líder e liderado não reside na questão de ser mais ou menos importante. A questão de líder e liderado reside na questão da função que cada um exerce, e não uma questão de importância. E eu gostaria de concluir esse assunto dizendo então que o conceito de liderança não tem a sua origem em qualquer manifestação cultural e deve ser entendida a partir da sua origem primordial, a relação entre Deus Pai e Deus Filho. Quaisquer aspectos ou quaisquer avaliações dos conceitos de liderança deve passar por esse aspecto da ontologia, da natureza divina. Quer entender corretamente liderança e liderado? Olhe para Deus. Pare de olhar para a cultura. Pare de olhar para as suas percepções. Olhe para Deus como líder e olhe para Jesus como liderado. Amém? Deus os abençoe.